Por que será que o CRA11 é o fiagro mais conservador do mercado? Vamos entender? Bom, trouxe o Márcio, nosso sócio e responsável pelo fiagro da Sparta, o CRA11, para falar um pouquinho sobre o perfil mais conservador do CRA11. Então a gente já sabe que a Sparta é uma gestora de high grade, então a gente faz investimentos conservadores, procura empresas grandes. E a gente tentou traduzir isso também no fiagro da Sparta, o CRA11. Então, Márcio, conta um pouquinho de onde nasceu a ideia do CRA11 para a gente começar, já fazendo essa ponte do porquê que ele é tão conservador. Legal. Cara, a origem da Sparta é no agronegócio, né? A gente tem o nosso fundador, ele tem um histórico de empreendedorismo muito grande em diversas empresas do agronegócio, e a gente sempre teve empresas do agronegócio nos nossos portfólios de crédito privado, né? Então, quando surgiu o fiagro e uma regulação que tem um tratamento tributário super vantajoso para o investidor, fez muito sentido para a gente criar o CRA11. Ele naturalmente segue as mesmas diretrizes de crédito e o mesmo perfil high grade aqui da casa. E quando a gente começou o fiagro, a gente já investia em CRAs? A gente já tinha uma carteira de CRAs em fundos, então, como eu comentei, começar o fiagro foi muito imediato, foi muito fazer mais do que a gente já fazia há mais de 10 anos aqui na Sparta. Maravilha. E aí, se você pega um fundo da Sparta, por exemplo, de debêntures incentivadas, tem lá um monte de companhia conhecida de capital aberto e por aí vai, empresas robustas, com governança, faz resultado trimestral público lá no site, tudo. A gente encontra a mesma coisa dentro do CRA11? Como é que é o perfil? Muitas das empresas que a gente tem no CRA11 existem também nas carteiras dos nossos fundos de crédito convencionais. E basicamente são empresas do mesmo perfil. Então, mais de 90% da nossa carteira no CRA11 é composto por empresas que faturam mais de R$ 1 bilhão. Ou seja, são empresas com um porte gigante, né? E uma presença nacional e talvez, em alguns casos, global. 100% das empresas têm balanço auditado, uma alavancagem saudável e um perfil ali de posicionamento de mercado que se destaca em relação aos outros peers. Perfeito. E nesse sentido, quando a gente fala um pouquinho sobre liquidez, né, a facilidade de vender ou comprar alguns desses ativos no mercado secundário, enfim, antes do vencimento até, né, fazer uma venda antes do vencimento. Como é que é o perfil de liquidez do CRA11 e como é que isso se diferencia de outros fiagros que eventualmente fazem, por exemplo, originação própria? Boa pergunta. Diferentemente de um fiagro que faz originação própria, a gente optou por comprar ativos que foram trazidos ao mercado por grandes bancos, por grandes casas ou outras gestoras que são parceiras da gente. Então isso confere aos nossos ativos uma liquidez diferenciada, uma liquidez maior do que um deal, uma oferta que foi estruturada ali unicamente por uma gestora em um ativo que só ela conhece, né? Os ativos que a gente tem na carteira são basicamente ativos que quase todas as outras casas têm aprovada, tem o nome aprovado ou conhecem o ativo. Então a gente consegue ter uma liquidez diferenciada nesses ativos. Isso inclusive facilita muito a gestão ativa, porque isso permite que a gente venda ativos num preço que a gente acha quando está caro, né, que a gente acha muito interessante vender, mas também são ativos que eventualmente alguma gestora, alguém pessoa física precisa de liquidez, a gente consegue comprar em preços bastante atrativos para a gente. Legal. E aí quando a gente pensa no retorno de um fundo qualquer, o retorno ele pode vir das taxas dos títulos que estão ali dentro, né, que a gente chama de carrego, que você ganha por carregar o título, mas pode vir também do que você comentou, né, de você comprar barato, vender caro antes do vencimento e tal. A gente não precisa de números muito detalhados aqui, mas será que essa gestão ativa está agregando valor ultimamente aí para os investidores? Com certeza, eu convido vocês inclusive a consultar o relatório mensal ali do CRA11, onde a gente destrincha a performance, né? A gente tem uma seção de atribuição de performance que a gente explica da onde veio o retorno do fundo no mês e nos últimos 12 meses. E ali fica muito claro que a parte de gestão ativa contribuiu mais do que o carrego da carteira
para o retorno nos últimos 12 meses. Então, é uma parte muito importante do retorno do CRA11, explica uma parte importante do retorno do CRA11, e para a gente ter um significado muito importante, né? Porque permite a gente entregar um retorno maior, sem tomar um risco de crédito tão grande. Perfeito. E aí, por último, em relação a preços hoje, né? Então, a gente sabe que o Fiagro hoje ele negocia um pouco abaixo do valor patrimonial dele, e isso costuma significar taxas mais altas, né? Comenta um pouco de como é que está essa questão do preço, se está bom de comprar, se não está bom de comprar, e até comparando com a taxa dos títulos que estão ali dentro, né? Porque uma coisa é você ir lá e se servir, não, eu quero fazer um CRA11 aqui, vai dar um trabalhão, né? A pessoa física não vai conseguir direito, versus comprar o fundo que está com desconto na bolsa. Legal. Hoje a gente tem uma carteira que é líquida, né, como você bem comentou, e que está marcada ali em torno de R$ 101, alguma coisa assim. Uhum. Hoje o CRA11 ele negocia a mercado em torno de R$ 96. Então tem um deságio ali de 5% mais ou menos, que se você considerar a duration do fundo, que é curta, isso implica num spread de crédito a mais de cerca de 200 bips, né? Ou seja, 2% a mais do que o carrego da carteira. Então a gente entende que é um fundo que está com risco super controlado, uma carteira muito diversificada, uma duration curta, e que nesses patamares atuais é uma oportunidade interessante de você comprar um ativo que vai ter um retorno, que tem um carrego maior do que o risco implícito ali nos spreads da carteira. Legal. E aí essa taxa a mais leva a taxa final hoje do CRA11, se você compra ele por esses R$ 95, R$ 96, para cima de um CDI mais 3, mais ou menos. Após taxas. Após taxas, para líquido, para o investidor, CDI mais 3, mais ou menos. Algo em torno disso. Tá aí uma oportunidade, né? Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, segue a gente, se inscreve no canal. Até mais. Obrigado, pessoal.